Olá pessoal, aqui é o Alex Marcionita. No vídeo de hoje eu quero falar sobre as duas árvores do livro de Gênesis. Então nós vamos entender o significado por trás das duas árvores e eu quero dar a minha interpretação marcionita deste tema. Então, em Gênesis capítulo 2, temos ali a história da árvore da vida e da árvore do conhecimento. Então, muitos conhecem essa história do Jardim do Éden, né? O Deus da lei, o Demiurgo, fez o Jardim do Éden e ali ele colocou muitas árvores que serviam de alimento para Adão e Eva. E no meio do jardim, ele colocou a árvore da vida. Então vocês vejam que ela tem um papel principal, um papel central no Éden, tá? Então vamos entender primeiramente o que é o Jardim do Éden. Para isso é necessário que a gente dê uma olhada na Septuaginta, que é a versão grega do Velho Testamento. Então, no lugar da palavra jardim, o grego é paradeisos, ou seja, paraíso, né? Então, uma possível tradução a partir da Septuaginta seria o paraíso do Éden. Logo, o Éden é uma metáfora, ou mesmo uma situação real do paraíso judaico, tá? O paraíso do Velho Testamento, criado pelo Demiurgo. Então esta palavra paraíso, apesar de aparecer ali em 2 Coríntios capítulo 12, ela tem origem no Velho Testamento, na Velha Aliança. Logo, o paraíso não é o terceiro céu revelado por Cristo, tá bom? A gente precisa deixar isto bem claro. Logo, o Éden é o paraíso. E o que é o paraíso? É a promessa de vida abundante, tá? Uma vida abundante, só que terrena, ok? Que tem abundância terrena, que está presa aos prazeres materiais, que é ignorante acerca do Pai Celestial. Então é isto que representa o Éden. Apesar de haver abundância, existe também ignorância, tá? E a árvore da vida está no centro de tudo isso. E é importante a gente notar que a palavra aqui utilizada é vida, do grego zoé, tá? Então é xylon tes zoés, árvore da vida. Então vocês vão ver que a árvore da vida ela está relacionada com a promessa que Javé fez ao povo de Israel. Isso poucas pessoas percebem. Mas basicamente, o primeiro homem, Adão, foi feita uma promessa a ele, parecida com a que depois seria feita a Abraão e sua descendência. Então, o Éden não é apenas um mito, mas existe um ensinamento por trás, existe uma teologia por trás daquela história do Jardim do Éden. Então, o Demiurgo ele cria Adão, coloca Adão no Éden e dá para ele a árvore da vida, que é como se fosse uma promessa de vida cercado de abundância, de prazeres e bens terrenos, tá? Ou seja, tudo ele tinha ali, né? Ele tinha uma esposa que era
como se diz, submissa a ele, né? Porque a gente sabe que a velha aliança ela é patriarcal, né? Ele tinha ali animais e vegetais, árvores, frutos em abundância, tá? Tudo para o seu bem-estar material e terreno. E o demiurgo também fez a árvore do conhecimento, a árvore da gnose. E ele disse a Adão: de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque se dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, ele proibia o conhecimento. Ele disse que Adão morreria, ou seja, é uma ameaça de morte. Então, de um lado você tem a vida sem conhecimento, e do outro lado você tem a morte com conhecimento, ou então o conhecimento acompanhado da morte. E é aqui que vem a chave de entendimento. Porque vejam, a nova aliança justamente é a árvore do conhecimento. É aqui que a gente precisa entender, tá? Porque o Cristo nunca prometeu uma vida terrena. Tudo o que é referente à vida, a salvação da alma, a alma é psique, do grego, tá? Tudo que é referente a isto, ou ao cumprimento da promessa, né, a vinda do Messias, a era messiânica, o reino milenar, toda a promessa de poder, glória, tudo isso, quando aparece no Novo Testamento, existe aí uma forte chance, uma alta probabilidade de ser enxerto católico, enxerto dos pais da igreja, para dar uma roupagem judaica ao Novo Testamento. Então vocês vão ver que o Novo Testamento trata da renúncia à árvore da vida, trata da renúncia ao paraíso do Éden. Os cristianos do século I e II e marcionitas não queriam o paraíso do Éden, nem a árvore da vida, eles queriam a árvore do conhecimento. E eles sabiam que a árvore do conhecimento estava relacionada com a morte. E é aqui que entra o batismo na morte. Porque os marcionitas tinham um conceito de batismo na morte. Ou seja, para você ressuscitar como um ser pneumático, antes você precisa morrer. Mas não é a morte física, é a morte dentro de nós, em nossa mente, em nossa consciência. E o que morre, eu lhes pergunto? O Adão psíquico, tá? O ser adâmico dentro de nós, porque todos nós somos descendentes de Adão, ou éramos, né? Descendentes de Adão. Então todos nós carregávamos em nós o que? A psique. Vocês vão ver que este termo psique, ele é um termo chave, tá? Eu pretendo explicar aqui neste vídeo. Então todos nós carregávamos a psique dentro de nós, tá? E a psique nos faz sermos inclinados justamente para as coisas deste mundo, deste cosmo, deste aion. Porque ela provém do demiurgo, né? Então o demiurgo, ele imprimiu em nós esta marca, esta alma vivente, né? Que está relacionada ao ego, que está relacionada à velha humanidade. Então, esta psique precisa morrer para que o pneuma atue no lugar dela. Por isso que o apóstolo dizia: o pneuma habita em vós. Ou seja, tudo é uma questão ontológica.
tá? O marcionismo ele tem muito essa questão ontológica do ser, do existir, né? Então ele trata de uma velha humanidade psíquica que através de um processo de morte e ressurreição passa a ser pneumática, tá? Uma velha humanidade terrena que através de um processo de morte e ressurreição passa a ser celestial. Então o apóstolo chega mesmo a escrever em Filipenses, se eu não me engano é capítulo 3, ali ele escreve explicitamente: a nossa cidadania está no céu. Qual céu? O terceiro céu. Então ali a palavra grega que ele utiliza é politeia, que vem de polis, que dá origem à palavra política. Mas não tem nada a ver com política, tá? Eu só estou fazendo um paralelo aqui da língua grega. Mas polis significa cidade. Politeia é cidadania. Então, quando ele falava com os cristianos do século I, né, com as eclésias de Filipos, Tessalônica, Roma, Galácia, Laodiceia, Éfeso, ele estava falando com pneumáticos. E ele dizia explicitamente: a nossa cidadania está no terceiro céu. Então, alguns marcionitas hoje não entendem isso, porque eles acham que você somente ressuscita, ou então se torna pneumático, ou então habita o terceiro céu, se você morrer fisicamente. Eles jogam isso para um evento futuro, né? Após a morte, talvez, quem sabe, você vai habitar o terceiro céu junto com o Cristo. Mas o apóstolo não fala isso em suas cartas. Ele falava de uma ressurreição presente, né? No agora, de um processo de ressurreição que imita o processo pelo qual o Cristo passou, que se espelha no processo pelo qual o Cristo passou, tá? Mais adiante vamos entender isso também. Então ele falava de uma ressurreição presente. E eu acho isso muito belo, muito bonito no marcionismo, tá? Então ele diz: a nossa politeia está no terceiro céu, a nossa cidadania é do terceiro céu. E como passamos a ser seres celestiais? Basicamente é um processo mental, ocorre na mente, na consciência. Ele fala isso em Romanos capítulo 12, em Efésios capítulo 4, ele fala em Romanos capítulo 8, ele fala em Colossenses capítulo 3. Ele utiliza 3 palavras principais: nous, que é a mente; phronima, que é a mentalidade ou a inclinação, a disposição da mente; e syneidesis, que é a consciência. Então, ele utilizava essas palavras em seu ensino, em sua proclamação. Logo, eu não estou inventando da minha cabeça. Tudo é um processo mental. Então, a nossa mente deixa de ser psíquica, inclinada ao cosmos, né? Que é uma mente herdada de Adão, que, por tabela, é herança do demiurgo, e passa a ser uma mente pneumática, que é herdada do Cristo. Tá? E aqui, Cristo se faz filho. E aqui está a revelação. Por que ele se fez filho? Porque o filho, ele descendeu do terceiro céu. Então, ele foi o primogênito entre os seres celestiais e pneumáticos. Então, o filho vem dar o exemplo, né? Então, o filho dá o exemplo naquilo que ele falava e em suas atitudes, e mesmo no processo pelo qual ele passou, né? Que ele foi rejeitado, perseguido, preso, morto, sepultado e ressuscitou. Então, tudo isso, para nós, é uma representação. O Filho mostrou o caminho.
e cabe a nós segui-lo, percebem? Então, é por isso que o Cristo dizia, em Lucas capítulo 9, versos 23 ao 25. Muitos marcionitas precisam lidar com esse texto, né? A menos que seja um texto enxertado pela patrística, o que eu não acredito que seja, tá? Mas é um texto bastante revelador, só que também exige de nós que nos aprofundemos no marcionismo. Porque o que está dito ali? Cristo disse: se alguém quer vir após mim, tome o seu madeiro e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua psique não ressuscitará. Mas o que perdê-la por causa de mim, ressuscitará. Porque de que vale ao ser humano ganhar o mundo todo, o cosmo todo? Então vejam, pessoal, esta versão é restaurada, obviamente, né? Eu estou lendo aqui a minha restauração, na verdade citando de cabeça, né? Porque vocês podem olhar aí o texto original entre aspas, né? O texto ortodoxo, tá? Em qualquer Bíblia do sistema, vocês vão ver que o texto ele é muito revelador, só que ao mesmo tempo ele é contraditório, tá? Porque os pais da igreja modificaram algumas partes. Mas, ao meu ver, a minha restauração ela resgata o sentido original, né? Então, olhem que interessante esse texto. O Cristo dizia que se alguém quer segui-lo, se alguém quer tornar-se seu seguidor e discípulo, e aqui entram os cristianos, né? Do grego christianoi, ou seja, eram aqueles que eram discípulos do Cristo. Para isso, eles precisam tomar o madeiro, ou seja, cada um deve carregar individualmente o seu madeiro, que o apóstolo fala em 1 Coríntios, que é o martírio, né? Procurem aí no original grego, em 1 Coríntios, vocês vão ver que ali o apóstolo utilizava a palavra martyrion, tá? Que é de fato martírio. Enfim, o Cristo dizia que para segui-lo precisamos carregar o nosso madeiro. O que é o madeiro? É aquilo que os católicos transformaram na cruz. Mas o mais correto é madeiro. Então, o madeiro representa toda esta renúncia, né? Quando renunciamos ao cosmo, quando renunciamos ao ego, quando renunciamos à psique, quando renunciamos às obras da lei, né? Então, tudo isso é um processo de renúncia que irá acarretar em perseguição, em rejeição, em humilhação muitas vezes. Ou seja, não existe graça sem o martírio. Então é uma relação de proporcionalidade. Quanto maior o seu martírio, maior a graça que você recebe. Leiam 1 Coríntios capítulo 1, versos 4 ao 7. Parte A, do versículo 7 apenas. Podem olhar aí a minha reconstrução de 1 Coríntios. É exatamente o que está sendo dito ali. Recebestes a graça na medida em que o martírio foi confirmado em vós, dentro de vós. É proporcional, tá? Seguindo a nossa análise de Lucas 9. Então aqui, o verso 24 é um dos versos mais reveladores e mais bonitos de todo o cânon marcionita, tá? O Cristo fala: se alguém quiser salvar a sua psique, e aqui eu abro um parênteses. A palavra no original grego é psique, que é traduzida como alma, tá, pessoal? Alma.
E o que o João Ferreira de Almeida fez aqui? Ele traduziu como vida, que é uma tradução incorreta. Né? Vida é zoé, tá? Psique raramente, dificilmente seria traduzida como vida, tá? É uma tradução meio forçada, percebem? Talvez ele estava querendo ocultar que o Cristo estava falando contra a alma, contra a psique. Ah, Alex, mas por que ele queria ocultar isso? Ora, porque a psique foi dada a nós, ou melhor dizendo, foi dada a Adão pelo demiurgo. Isso está em Gênesis capítulo 2. O demiurgo, Javé, soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, e ele foi feito alma vivente, psique vivente. Logo a alma foi dada pelo demiurgo. E olha o que o Cristo falou. Se alguém quiser salvar a sua psique, não ressuscitará. Aqui eles manipularam o texto, mas provavelmente era não ressuscitará. Ou seja, você não obterá ressurreição, não obterá o pneuma, não obterá a graça, não entrará no terceiro céu, não será participante da nova aliança. Porque você está preso à psique. É o motor que o demiurgo implantou na sua mente. É a psique que te faz estar preso ao cosmo, a buscar coisas terrenas, a perseguir objetivos terrenos, a querer alimentar, engrandecer o seu próprio ego, né? Uma mente vaidosa, tá? E ele utiliza a palavra salvar, por isso que eu não gosto desta palavra, né? Salvar, salvação, porque remete ao Velho Testamento, né? O demiurgo queria salvar Israel, né? Através de um Messias. Tá? Eu ainda tenho que investigar isto mais a fundo. Mas o próprio Cristo dizia: se você quiser salvação da psique, você não obterá a ressurreição. Mas quem perdê-la por causa de mim, ou seja, quem perder a psique, quem matar o ego, quem renunciar ao cosmo, ressuscitará. É assim que se obtém a ressurreição, através da renúncia, através da morte do Adão psíquico dentro de nós. Tá? E o verso 25, basicamente, o Cristo diz que não vale a pena ganhar o mundo todo, tá? Porque justamente o que a psique persegue são as coisas do cosmo, né? A reputação dentro do cosmo, né? Por isso que o Cristo proclamava o esvaziamento, a kenosis, beleza? Então, pessoal, vejam que interessante. Em Gênesis temos a árvore da vida, mas o Cristo aqui em Lucas 9, basicamente é uma antítese à árvore da vida, a promessa do demiurgo. Porque tudo o que o demiurgo prometeu está dentro da psique, da mente psíquica. E o Cristo falava contra a psique. Ah, mas era só o Cristo? Não, o apóstolo também falava contra a psique. Basta ler 1 Coríntios capítulo 15. Ali por mais de uma vez ele fala contra a psique. Ali uma parte ele fala assim, eu não lembro agora o versículo exato. Mas tem aí a minha reconstrução de 1 Coríntios, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Tem aí no canal. Então, o apóstolo escreve: aquilo que você semeia não é ressuscitado sem antes morrer. Semeia-se psíquico, ressuscitará pneumático. Ele escreve com estas palavras. Com estas palavras. Psíquicos pneumáticos.
Então esta é a antítese original do apóstolo e do Cristo. A antítese não é entre carne e espírito. Eu tenho dito a vocês, o demiurgo falava contra a carne. Eu já tenho provas. Eu já achei textos lá no Velho Testamento que o demiurgo falava contra a carne, do grego sarx. E quem são os carnais? Sárquicos. Eu acho que é assim a palavra. Mas isso é teologia veterotestamentária. O demiurgo falava contra a carne porque ele queria manter o povo com uma mente de culpa, de medo. Mas o Cristo e o apóstolo não falavam contra a carne, nem mesmo contra o corpo. Porque eles não vieram destruir carne e corpo, eles vieram nos ressuscitar por dentro. Por isso que o Cristo dizia, o terceiro céu está dentro de vós, né? O pleroma está dentro de vós. Então é um processo interno, na mente, na consciência. Então a antítese é a psique e o pneuma, né? Então vejam, o apóstolo dizia, semeia-se psíquico, ressuscitará pneumático. E ele escreve ali no verso 45, o primeiro ser humano, Adão, foi feito psique vivente. O último ser humano, Cristo, foi feito pneuma. E aqui, olha só como é interessante a gente observar as coisas, né? E principalmente o original grego, dentro da coerência e da lógica marcionita. Na versão tradicional ortodoxa está escrito, o último Adão foi feito em espírito vivificante, né? Então, dois problemas aqui. Primeiro, Cristo não é o último Adão, porque Cristo não descende de Adão. Cristo descendeu do terceiro céu. Ele não tem origem adâmica do pó da terra, tá? Mas outro detalhe aqui que passa desapercebido é sobre o termo espírito vivificante. Ora, eu já começo a desconfiar desta segunda parte que fala vivificante, porque percebam todo o raciocínio que eu construí até aqui. Quem falava de vida, Zoé, era o demiurgo, a árvore da vida. O que o Cristo e o apóstolo falavam era sobre ressurreição através da morte. Ou seja, os termos têm peso na palavra revelada, no cânon pneumático marcionita. Cada palavra tem peso, elas não estão ali por acaso. Então, se eles falavam de morte, por que eles diziam que a morte vai dar vida, né? Porque é isso que está sendo dito aqui, né? O espírito vivificante, o espírito que dá vida. Mas para ter o espírito, primeiro temos que morrer. E se morremos, não é para ter vida, mas sim para ter ressurreição. São coisas diferentes. São coisas diferentes.